Bom dia! Bom dia! Hoje o grupo dos meninos irá falar sobre os fatores responsáveis pela digestão dos ruminantes. Quem irá começar é o Tiago, falando sobre a produção da saliva nos ruminantes. Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório dos ruminantes. E para começar a falar desse sistema, a gente vai falar um pouquinho quais são as funções do sistema digestório. Primeiramente, é fornecer ao organismo de forma contínua nutrientes, água e eletrólitos. Também ele tem a função de armazenar o alimento por um certo período e liberando esse alimento para a digestão. Ele também tem a função de metabolizar o alimento para a absorção. Ele também tem a absorção em si, também a função dele. Ele também tem a função de eliminar os resíduos alimentares, ou seja, o que o organismo não aproveitou, ele tem a função de estar eliminando, né? Quais são os fatores responsáveis pela digestão? São os fatores mecânicos, os fatores secretórios, os fatores químicos e os fatores microbianos. Nós vamos dar ênfase em 3 fatores, que são os fatores secretórios, os fatores químicos e os fatores microbianos. Os ruminantes possuem algumas modificações no seu trato digestório decorrentes da evolução. Essas modificações aconteceram pelo tipo de alimentos ruminantes, são alimentos ricos em fibras. Já o estômago dos ruminantes é dividido em 4 compartimentos, que são eles: o rumen, o omaso, o retículo e o abomaso, sendo que no rumen, no omaso e no retículo estão armazenados micro-organismos, portanto neles acontecem atividades fermentativas. Já o abomaso se assemelha muito ao estômago dos não ruminantes. Ele possui epitélio revestido por mucosa com glândulas secretoras de ácidos, mucos e hormônios. Para que haja uma digestão dos alimentos de forma eficiente através dos micro-organismos presentes no rumen, algumas condições precisam estar favoráveis, que são o pH entre 5,5 e 6,8, além de uma temperatura entre 38 e 42 graus Celsius. Uma taxa de passagem da digesta constante, além da remoção dos produtos da fermentação, que são os ácidos graxos, o metano e o dióxido de carbono. Além dessas condições, existem funções motoras de secreção e absorção do trato digestivo dos ruminantes que são reguladas pela interação dos mecanismos de controle do sistema nervoso central e do sistema endócrino. Agora eu vou falar um pouquinho como é feita a captura dos alimentos pelos bovinos. Eles fazem essa captura por movimentos da língua, colocam esse alimento na boca e esse alimento é cortado através da compressão entre os dentes incisivos inferiores contra o palato duro superior. Além disso, o processo é auxiliado por movimentos da cabeça, além da aspereza da superfície da língua, que não deixa com que esse alimento escape. Já o alimento líquido, os ruminantes colocam a porção média da fenda labial sobre o líquido, produzem uma pressão negativa e aspiram esse líquido. A mastigação tem o objetivo de reduzir os alimentos. Os ruminantes eles possuem 2 tipos de mastigação. Uma que é logo após a ingestão do alimento e a outra que é após a regurgitação do rumen. A primeira ela não tem a mesma intensidade que a segunda. Quando o ruminante ele rumina o alimento, essa mastigação ela é mais intensa. Antes de falar das funções da saliva, vou falar uma curiosidade. A vaca, ou os bovinos, eles produzem de 100 a 200 litros de saliva por dia, enquanto nós produzimos 1,5 litro apenas. Vamos às funções da saliva. Ela tem a função de facilitar a mastigação e a deglutição. Existe a lipase salivar que atua na hidrólise de triglicerídeos. Apresenta uma ação lubrificante, facilitando o deslizamento do alimento, na deglutição e na ruminação. Ela possui uma pequena atividade antibacteriana devido ao conteúdo de íons alcalinos na saliva. São neutralizados principalmente os ácidos íons formados no rumen, evitando a acidez crescente no rumen. Através da neutralização, o pH do rumen mantém-se dentro de limites estreitos.
ela fornece micronutrientes aos micro-organismos do rumen através de uma propriedade antiespumante que ajuda na prevenção do timpanismo, possui função excretora eliminando substâncias ingeridas em excesso como mercúrio e potássio. Resumidamente, a saliva de ruminante é uma solução diluída de bicarbonato de sódio que serve como um tampão e como um meio de fermentação adequado para os micro-organismos. Dando continuidade aqui no nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre o processo de digestão passando pelo rumen e pelo retículo. O rumen ele tem basicamente 3 funções, que é a produção de massa microbiana, a produção de gases e a absorção dos ácidos graxos voláteis, né, os AGVs. Os alimentos eles chegam ao rumen através da deglutição. Assim eles são digeridos ou degradados, né, por processos fermentativos que ocorrem pela ação de micro-organismos, bactérias, protozoários, fungos, que vivem dentro do órgão, né, que sob condições ideais, né, eles vão realizar esse processo. Condições de temperatura, umidade, anaerobiose, pH, etc. Bom, assim, né, a decomposição do alimento ela ocorre através dessa fermentação microbiana, porque a saliva dos ruminantes ela não contém enzimas digestivas, né? E o revestimento dos pré-estômagos deles também não tem glândulas capazes de secretar essas enzimas. As bactérias, elas são os micro-organismos mais ativos em todo esse processo, né? Existem mais de 20 tipos de bactérias responsáveis pelo processo fermentativo. De uma maneira geral, elas são classificadas em grupos, sobre cada nutriente que elas vão agir. Por exemplo, as bactérias celulolíticas, elas vão produzir a enzima celulase, que quebra a celulose, que é um componente da fibra dos vegetais. As bactérias amilolíticas vão ser responsáveis pela degradação do amido. As proteolíticas, degradação das proteínas. E as bactérias metanogênicas, que são bem importantes, elas vão ser os organismos que são capazes de produzir o metano. Essas bactérias têm um papel muito importante, porque elas vão regular a fermentação pela remoção de moléculas de hidrogênio. O metano, ele é um resíduo da digestão dos ruminantes. E uma curiosidade é que ele é o gás que mais contribui pro efeito estufa e pro aquecimento global. Em média, uma vaca produz 1.000 litros de metano por dia, que é capaz de encher 30 balões de festa. Bom, assim como as bactérias, os protozoários eles também vão agir no rumen. Eles vão aumentar diretamente a digestão da celulose e da hemicelulose. Os fungos também estão associados, né, com a degradação das fibras no rumen. Eles são mais presentes quando a dieta é rica em forragens. A ação deles vai ser sobre a parede vegetal, vai diminuir a rigidez estrutural e vai favorecer a ruptura das partículas das forragens, né? Vai aumentar também a superfície de ação para as bactérias. Aqui a gente pode ver um esquema, né? Onde mostra né, a ação desses micro-organismos, né? Que a gente tem os protozoários, as bactérias, os fungos agindo sobre o vegetal, né? E assim também produzindo os gases, né? Que vão ser eliminados. 95% desses gases vão ser eliminados pela boca, né? E só 5%
vão sair pela parte intestinal. O produto desse processo, né, que foi falado anteriormente, da fermentação microbiana, são os ácidos graxos voláteis, os AGVs. Eles são a principal fonte de energia para os ruminantes, né? Sendo os principais o acético, o butírico e o propiônico. Os AGVs, eles são absorvidos no rumen, enquanto os outros nutrientes, eles vão ser absorvidos em compartimentos digestivos posteriores. E depois de absorvidos, eles vão chegar no fígado, onde eles vão ser convertidos em glicose. E assim, eles vão ser utilizados, vai ser utilizado em todo o tecido animal, né? E também na produção de leite. Cerca de 90% da energia que o animal utiliza, essa energia é obtida através do intermédio dos AGVs. O retículo, ele é uma interseção de caminhos, onde as partículas que entram e saem do rumen, elas são separadas, onde ele vai decidir se o que foi ingerido vai passar ou não para o omaso, ou se ela vai voltar para a boca, né? Se ela vai ser regurgitada. Os corpos estranhos que o animal ingere, né? Pregos ali na pastagem, arame, ou, né, pedaço de madeira ou outras coisas, eles vão ficar retidos nessas pregas que o retículo tem. E assim eles vão ser impedidos de passar, né, para os outros compartimentos, que pode causar problemas maiores, né? Como reticulite, pericardite, causando até a morte do animal. Semelhante ao rumen, né, o retículo ele não secreta nenhuma enzima, ele apresenta um movimento constante, em sintonia com o rumen, né? Do retículo o alimento ele vai passar ou para o rumen ou para o omaso. Para o rumen é o alimento que ainda não foi totalmente fermentado, e para o omaso já é o alimento fermentado, né? Então ele é via para esses dois órgãos, ou para o rumen ou para o omaso, né? E do omaso ele vai passar para o trato digestivo posterior, né? Que é o abomaso e os intestinos. O retículo ele é o principal órgão que participa do processo de digestão, porque ele é responsável pelas contrações que vão levar à regurgitação do alimento. De azul, nós estamos indicando o omaso, onde recicla alguns nutrientes e ocorre a absorção da água, sódio, fósforo e ácido graxos voláteis residuais. Bom, de amarelo, nós estamos indicando o abomaso, também chamado de estômago verdadeiro, local onde ocorre a secreção de suco gástrico. Também acontece a digestão propriamente dita, e a digestão de alimentos não fermentados pelo rumen, como proteínas e lipídios. De vermelho, nós estamos representando o intestino delgado, onde ocorre a absorção de água, de minerais e produtos da digestão, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Também ocorre a digestão enzimática de carboidratos, proteínas e lipídios. Um outro exemplo, no intestino delgado, a vilosidade, que permite a maior parte da digestão e absorção de todos os nutrientes. De vermelho com bolinhas brancas, nós estamos representando o cérebro, onde ocorre a fermentação, também o intestino grosso. Aqui existe a absorção desses nutrientes produzidos no intestino grosso, mas ela é bastante limitada. Uma pequena população microbiana fermenta os produtos da digestão que não foram absorvidas. O cego tem como função semelhante ao rumen, digestão e absorção. Alimentação de bezerros.
Quando oferecemos alimentos líquidos consistentes em nutrientes, esses nutrientes são para o crescimento e manutenção de bezerros jovens. Alimentos como leite e substituto dele, eles não são muito bons para o desenvolvimento e crescimento e maturação do rumen e do retículo. Então é por isso que nós usamos as rações, que elas são mistura de grãos ou então as forragens. E para desenvolver o rumen, essas forragens elas devem permanecer nele. O rumen, como a gente apresentou aqui, o rumen ele tem que ser mais escuro. E por quê? Ele é mais escuro, ele é mais saudável? Porque devido ao número de vasos sanguíneos que tem nele. E isso se dá à coloração mais escura. Pessoal, vou falar sobre a goteira esofágica. No caso dos bezerros, o rumen, o retículo e o omaso, eles são órgãos pequenos e sem função. Essa goteira esofágica ela é um suco reticular que é formada na musculatura lisa do retículo e do rumen. O fechamento dessa goteira ele ocorre na primeira fase de vida dos ruminantes, né? E ela também avisa a deposição de leite no estômago glandular, que é o abomaso. No caso dos ruminantes, ele é posterior às câmaras fermentativas, então qualquer falha no fechamento dessa goteira esofágica, o leite vai passar por essas câmaras fermentativas, né, sofrendo o processo bacteriano, e isso pode causar com que o bezerro tenha alguns problemas digestórios. Nos recém-nascidos, o processo de digestão ele possui algumas diferenças. O rumen e o retículo eles se comunicam através da goteira esofágica. Como todo mundo sabe, o estômago do ruminante ele é formado por 4 compartimentos. É aí que são realizados os processos digestivos do capim e da forragem. Isso é um animal adulto. E esses processos eles não são necessários para digerir o leite, que é o único alimento do animal recém-nascido, o bezerro. Então o que acontece? O bezerro, ao mamar, é feito um movimento de sucção que abre uma passagem especial do esôfago direto ao abomaso, que é o último compartimento do estômago do ruminante, jogando leite direto e não deixando o leite passar por essas câmaras fermentativas. Isso é a goteira esofágica. Se não acontecesse essa passagem especial do esôfago para o último compartimento do estômago, que a goteira esofágica faz, o que ia acontecer? O leite passaria do esôfago para o primeiro compartimento, que é o rumen, que é onde os alimentos difíceis de digerir, eles são decompostos por fermentação bacteriana. E como o leite fermentado ele possui gases, né, que o bezerro não consegue expulsar, eles sentiriam dores. Mas quando o animal ruminante ele mama ou ele toma leite do balde, no movimento de sucção, é estimulado um reflexo rápido que fecha a passagem do esôfago para o rumen. Por que pareça, esse reflexo não é estimulado quando o filhote toma água, porque ele precisa ter bastante água no rumen para que os micróbios e bactérias se multipliquem, né, para quando eles começarem a comer a forragem, eles já estarem preparados. Então, embora o leite vá para o último compartimento do estômago, a água vai para o rumen, porque essa goteira ela só serve para o leite. Esse estátor ou a forragem tem que permanecer no rumen. Favorecer a ruptura delas pela ação dessas aminoácidos e ácidos graxos. Mas Se não acontecesse essa passagem especial, que é a goteira esofágica, Filho, quantos estômagos tem a vaca? 4. Qual que é o nome deles? Rumen, abomaso, omaso, retículo. Qual que é o maior deles? Rumen. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.